Eu contei aqui faz um tempinho, faz um bom tempo, aliás, não é uma piada, mas é algo que se dizia na antiga União Soviética, eu vou contar de novo. Porque dizia o seguinte, o sujeito entrava numa loja de carro e falava assim, eu quero comprar um carro. Pois não. Aí comprava o carro e dizia o seguinte, o seu carro vai ser entregue numa determinada data, dali a 10 anos, eles diziam, daqui a 10 anos. E davam a data, daí o cara pergunta, de manhã ou de tarde? Aí você fala, mas que diferença faz? Eu falei, não, é que eu comprei também uma geladeira e eles estão dizendo que é no mesmo dia, eu queria combinar o horário para não perder tempo, né? Bom, o nosso serviço de saneamento básico no Brasil não está muito diferente disso. Aliás, está pior do que isso. Porque a gente não vai resolver o problema em 10 anos. Entregar o carro, entregar a geladeira, entregar o serviço de saneamento a todos os brasileiros. A gente, no melhor cenário, vai resolver em 30 anos. Então é o seguinte, a gente está vivendo um desastre ambiental da maior gravidade. A maior vítima somos nós mesmos, não é uma ave exótica, não é uma espécie em extinção, que já seria motivo para a gente se mobilizar, mas somos nós provocando as nossas próprias doenças, somos nós nos destruindo. A gente deveria estar investindo 20 bilhões de reais por ano nisso no mínimo, e a gente está investindo pouco mais de 1/3 desse troço, tem ano que é a metade. Então imagina o seguinte, quem é adolescente hoje vai ser pai de um adolescente quando talvez a gente possa dizer que o Brasil resolveu o problema do saneamento básico. Básico, não é médio, não é avançado, é básico. Bom, a gente tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água limpa, 35 milhões de pessoas sem acesso à água limpa, 100 milhões de pessoas sem acesso a serviço de esgoto e 25%, ou seja, de cada 4 quilos de lixo, um lixo é jogado em lixão. Esse é o nosso mundo. Quando você pega os 100 maiores municípios brasileiros, só 22 tem 100% das pessoas com água. Pô, peraí, dos 100 maiores municípios, na região norte, a gente desperdiça 50% da água potável. Imagina um sistema, na Sudeste é 35, tá? A rica região Sudeste é 35, Nordeste 45. Você desperdiçar o que você tem já é um absurdo, né? Agora, você desperdiçar o que você não tem água. A água não é um bem que você pode chegar e vamos fabricar mais água viva. Não, é inadmissível. E a nossa estrutura hoje é basicamente estatal. O setor privado tem 6% do serviço. O resto é estatal. E os caras estão fazendo um trabalho porco. A estrutura que a gente tem hoje é porca. Tem 50 e tantas agências reguladoras. A legislação que eles culpam, não, a legislação é ruim e tal, mas não tem uma lei dizendo que você tem que prestar um serviço porco. Aonde que está escrito? Eu nunca vi uma lei aprovada em canto algum do mundo dizendo é obrigatório que a empresa estatal de saneamento preste serviço de 5ª categoria. Não está escrito em lugar nenhum isso. E quando a gente pega o serviço prestado, é um serviço complicado. Quer dizer, água, limpeza, saneamento é um troço que vem de muito tempo. Vem da Grécia Antiga, na Roma, que o Felipe Bueno conhece bem. Não, tem obras que existem até hoje. Né? Então, saneamento é algo que está lá, os aquedutos, reservatórios, banheiro público, chafariz, aquela coisa toda. É a cloaca máxima, né? Existe até hoje em ruína da... foi o primeiro sistema de esgoto da época do Império Romano. Aí quando você pega, na Idade Média a gente tem uma reversão disso tudo, muito em função da Igreja Católica, começou a ser pecado você fazer a purificação, e aquilo ali custou caro essa brincadeira, viu? Porque cólera, lepra, tifo, peste negra, dizimou um pedaço da Europa por falta de saneamento, por falta de preocupação, porque houve uma reversão. Então ficou demonstrado o estrago que isso pode fazer. E nós podia fazer a purificação no batismo, ao entrar na igreja, que você passava água benta, essas coisas, era o contato com a água. As pessoas tomavam banho seco. Banho seco era trocar de roupa. O Luís XIV trocava de roupa várias vezes por dia, porque ele fedia, que nem ele era podre. Ele se tomou 5 banhos na vida, foi muito. Morreu com mais de 70 anos, né? 77, 75, sei lá. O cara tomou 5 banhos na vida, limpava o dente com um paninho. O que tinha, porque os dentes de cima tinha 1, 2, né? Esse era o rei. Imagina o resto da sociedade.
Aí você começa a ter uma noção de higiene, ali no século XIX isso passa a virar um valor, vai avançando. Teve um alemão que inventou um troço que parecia ser o chuveiro de hoje. Aí depois você vai avançando nos Estados Unidos. Tá? Pô, pega o Rio de Janeiro, gente. Aqueles arcos da Lapa são um aqueduto, né? Do Rio Carioca. Aquilo ali, sabe de quando é a obra? De quando é a obra? O projeto é 1620, isso aqui. A obra é de 1660. Esse troço demorou para ser inaugurado mais de 60 anos. Ou seja, padrão brasileiro, né? A gente conseguir fazer um negócio que demora 60 anos para inaugurar, para levar água, tem cabimento um troço desse? E aí você começa a ter serviços de saneamento, surgem as autarquias, né? Em 1970 e pouquinho, surgiu um personagem, uma campanha do governo que era Povo Desenvolvido é Povo Limpo. E que tinha um personagem chamado Sugismundo. O Sugismundo era um bonequinho sujinho. E aí era uma campanha do governo federal para que as pessoas se limpassem, as pessoas cuidassem. Bom, legal, era um problema porque a sociedade não ficava muito atenta para isso. Você tinha muitas doenças ligadas à falta de higiene pessoal. Hoje, você não consegue ter higiene pessoal porque o governo está colocando em alguns lugares água podre para dentro da casa das pessoas. O princípio do saneamento é água limpa para dentro, água podre para fora. Esse só serve para isso o saneamento. Você tem que comprar o seu alimento no mercado e lava o seu alimento. Você compra a sua carne, você tem que lavar a sua mão, depois você manuseia. A água tem que ser limpa. Água limpa para tomar banho, água limpa para regar planta, água limpa para, né, escovar os dentes, para cozinhar, etc. Aí você está vendo hoje, em 2019, 2020, no Rio de Janeiro, uma história que atinge 9 milhões de pessoas, quer dizer, aquela rede atinge 9 milhões de pessoas, que é uma água com gosto e odor. Um negócio que faz mal, as pessoas estão reclamando. E aí vem a SEDAI, a empresa de abastecimento do Rio de Janeiro, para tentar explicar que meio que tudo bem você receber uma água verde, marrom, podre daquela. Como assim? Aí as pessoas são obrigadas a comprar água mineral. O Procon está dizendo, olha, pega agora das notinhas, que vocês vão processar a SEDAI, que vocês têm que ganhar esse dinheiro. Então, atenção, ouvinte da Band News FM, você que está comprando água, porque a água podre da SEDAI está chegando na sua casa, lembre-se disso, guardem as notinhas, porque vocês podem cobrar esse dinheiro depois, para encher o saco dessa SEDAI, que está fazendo um serviço porco. E aí o que acontece? A Dilma deu uma pedalada, perdeu o pescoço. Esses caras estão fazendo uma pedalada aquífera. Estão colocando lixo na casa das pessoas. E sabe o que isso vai acontecer? Nada. Aí teve lá um babaca que perdeu emprego na SEDAI, depois perde um outro babaca que perde emprego na SEDAI, perde um diretor. O que acontece com o governador, com o secretário? Estão todos lá bacanas. Não, nós vamos fazer isso, vamos pegar um negócio de carvão ativado, mas não se preocupe, eu mesmo bebo essa água. Uma palhaçada, um desrespeito. 2020... E nós estamos falando de um negócio que se fosse em 1900, quando basta pegar o livro do Aloysio Azevedo, o Curtiço, o Rio de Janeiro era um lixo. O Rio de Janeiro era um lixo. O centro do Rio de Janeiro era um nojo, né? Era chamado de Porto Morto, Porto Sujo. Pô, olha o que estão fazendo. A gente conseguiu afastar o lixo das pessoas. E vai o Estado e traz o lixo de volta. Põe dentro da casa das pessoas. Isso é uma coisa inacreditável. E a água que a gente está colocando para dentro, ela é suja porque tem esgoto perto do lugar onde você abastece o sistema. E por que tem esgoto? Porque na hora da eliminação, o esgoto não tem tratamento. É inacreditável que um país de 210 milhões de pessoas fique jogando o esgoto de 100 milhões de pessoas nos rios, nos lagos, mananciais, etc. É evidente que isso não pode dar certo. Então a gente está se envenenando, financiado num sistema que está sendo patrocinado pelo Estado brasileiro. Não é o governo Bolsonaro. Atenção, bolsonaristas. Eu não estou falando que é o governo Bolsonaro. É o Estado brasileiro. Os governantes brasileiros. A água é um assunto municipal. A água é contratada pelos municípios. Mas você tem 25 companhias estatais que controlam esse negócio.
Houve um tempo em que os bancos estaduais eram um problema. Eles eram tão vagabundos que eles começaram a quebrar, eles endividavam o país. Foi preciso que o Banco Central dissesse, para com isso. Começaram a vender os bancos, a reorganizar o sistema. E o sistema financeiro brasileiro hoje é um sistema saudável. Para nossa felicidade, não existe mais aquela lixarada chamada banco estadual. Só servia para arrumar emprego, para roubar, para desviar recurso e tal. Pois nós estamos vivendo um novo momento, que são uma nova série de bancos estaduais. São as empresas de saneamento. Tem empresa boa? Tem. Tinha banco público bom? Não tinha. Banco público bom não tinha, não. Banco estadual. Mas tem. Você pega a Sabesp, ela é muito melhor do que as outras, né? Mas a partir de agora tem que haver uma revolução nessa área. Não dá para ficar do jeito que está. E a revolução é o novo marco regulatório do setor. Tem uma nova lei em discussão. Essa lei foi votada no Senado, foi para a Câmara dos Deputados. No final do ano passado foi votada, voltou para o Senado e vai obrigar duas coisas essenciais. Uma, nenhuma empresa mais vai ter o direito de celebrar um contrato sem fazer edital, licitação e concurso. As empresas públicas vão ter que brigar com as empresas privadas. Se elas forem boas, elas vingam, porque não é o capital que define se é bom ou ruim. Ela tem que ser boa. Se ela for ruim, ela que quebre, ela que se arrebente, ela que seja privatizada. A SEDAI, aliás, está numa lista de privatização. Foi uma troca em 2017, quando o Estado do Rio quebrou mais uma vez, por uma má gestão, vitimando a sociedade de novo, fizeram uma troca. E a SEDAI entrou na lista de, enfim, para ser privatizada. Mas isso é uma coisa, tem que ter concorrência. A segunda, tem que ter meta. A maior parte dos contratos hoje das empresas de saneamento não tem meta de desempenho. No caso da SEDAI, esse lixo, menos de 2% dos contratos que a SEDAI celebra com os municípios tem uma meta. Você vai ter que fazer tanto, você vai ter que atingir tanto de universalização. No processo de universalização, você vai ter que subir para 30%, 40%, 50%. Não tem. Vai tocando como quiser. O que é uma loucura. É assim que a gente está. Resultado, a gente está produzindo um estrago ambiental sem precedentes. Em 2020, os outros países já resolveram. Pega as 10 maiores economias do mundo, os caras já resolveram esse negócio. Não estou falando da Índia, né? Mas eles já resolveram essas coisas e nós não estamos. Então, quando a gente pega, por exemplo, o IDH brasileiro, o IDH brasileiro é baixo, o IDH das cidades vai variando e é o IDH médio para baixo. Quando você pega o número ligado a saneamento, derruba a gente lá embaixo. Não existe nada, a gente já falou disso aqui, não existe nada no Brasil que atinja 100 milhões de pessoas. Não tem 100 milhões de pessoas com Bolsa Família. Não tem 100 milhões de pessoas pobres. Não tem 100 milhões de pessoas de nada. Né? A única coisa que tem 100 milhões de pessoas é gente sem acesso a esgoto tratado. Então, se a gente for fazer uma lista dos maiores problemas brasileiros pelo número de pessoas que é atingida, isso aqui está à frente do Bolsa Família. Bolsa Família são 50, 60 milhões. Todos os caras do Bolsa Família, pode ter certeza, estão dentro desses 100 milhões aqui. Não vai ter gente com Bolsa Família com esgoto tratado. Pode ter certeza que não vai ter. Então, ao cuidar dos 60 milhões do Bolsa Família, você está cuidando de uma parte importante desses 100. Agora, precisa botar essa turma toda na rede de esgoto. Esgoto tem que ir embora. E quando o esgoto vai embora, não é um caninho que leva ele embora para qualquer lugar. É um caninho que leva ele embora para algum lugar aonde ele é tratado, ele é separado da água e a água volta a ficar limpa. Você não pode ter um rio podre. A gente está produzindo um monte de rio podre no Brasil porque a população não tem que calcular quantas vezes ela vai ao banheiro. Só vou ao banheiro 2 vezes por semana. Não faz sentido. Não faz sentido as pessoas ficarem preocupadas com isso. Você tem um problema, portanto, monumental. E temos a oportunidade agora, com essa legislação sendo aprovada, de começar a mexer nisso. Mas olha que absurdo. 30 anos, se a gente continuar investido do jeito que está, 30 anos. Se cair o investimento, ferrou. Se a nova lei do saneamento der uma agilizada, a gente pode reduzir um pouco esse prazo. Agora, a gente não vai conseguir a universalização como prometido em 2030. Nós já estamos em 2020. Em 10 anos a gente não resolve essa parada. É muita coisa, é metade do país. Como é que você faz alguma coisa que ocupa metade do país e um país desse tamanho todo?
Então é um problema monumental. É preciso que a gente olhe com muito carinho para isso, com muita atenção. Saneamento não dá voto. Água suja tira voto. Então essa água suja aí compromete. E não é à toa que o governador no começo desdenhou, o pessoal da SEDAI no começo fez corpo mole, e agora começou a ficar apavorado. Que falou, pô, esses caras aí vão tirar voto. Por quê? Estão botando água podre na casa das pessoas. Ah, não é podre, é uma água semi-limpa. Semi-limpa? Tipo um carro seminovo. Tá dentro dos padrões. É, dentro dos padrões. Quais? Padrão, de quem? Quero ver o padrão da água que o governador dá para os filhos dele. Quero ver se o governador daria essa água para o filho dele beber, para a filha dele beber. Não daria. Cozinhar, né? Cozinhar. Dar um feijão. Fazer um feijão. Tem um outro ponto também. Tem muita gente, a gente leu até uma reportagem na semana passada, tem muita gente que não tem como comprar água mineral para se abastecer. E não tem gente que estava pagando. Teve até um personagem numa reportagem do jornal O Globo que estava reclamando do quê? Não tinha água, não confiava naquela água, estava gastando mais gás. Para quê? Para ferver aquela água para poder usar para cozinhar. Enfim, de uma maneira ou de outra, o cara tava com a corda no pescoço. Foi buscar água numa nascente com 2 galões de 5 litros. Isso é uma volta no tempo. Volta no tempo. E as pessoas que conseguiram comprar água, o que acontece no mercado? O mercado não é feito para abastecer esse tanto de água, é feito para suprir aquilo que o histórico mostra. Então o mercado não está preparado para isso. Quando começa a vir um monte de gente comprar água, o que acontece com o preço da água? Sobe. É a história do copo de água no deserto. Sobe. Então teve gente que viu o preço da água duplicar, triplicar. Agora, o sujeito olha para aquilo e ele é químico. Ele é um especialista para dizer que aquela água não faz mal? O governo vem dizer que a água não faz mal? Você acredita em governo? Quem é que pode acreditar em governo? Governos mentem descaradamente. Tanto mentem que está aí o governo do Irã, que no primeiro momento o Boeing caiu, avião, e depois você viu logo que ele tinha sido derrubado. Governos são mentirosos, o governo trabalha com fake news. Eles mentem. Tanto que o governador começou a dar atenção para esse negócio da água e no começo estava meio ali. Então, os governos têm que se mexer. Alguém acredita na SEDAI? Alguém acredita no que dizem as empresas públicas desse país? Não tem o menor cabimento. Então, é preciso que a gente fique muito de olho nessa história. Não é só a SEDAI é um problema, é um nó. Espero que seja privatizada. Pro morador do Rio de Janeiro, isso vai ser importante para que ele possa ter a sua água limpa. Mas nós temos problemas em todas as unidades, menor em alguns estados, mais em outros estados e tal, mas nós estamos com um nó e que a gente precisa atacar muito e é para já. A gente fala da importância da reforma tributária, a gente fala da importância da reforma administrativa, mas a reforma saneadora básica, ela vai ficando meio de lado, vai ficando de passagem. Por quê? Porque é problema de pobre. Problema dos pobres. Então que se dane os pobres, todo mundo que se dane. E fica isso. Pode olhar, vê se foi no Leblon que estava com a água podre. Né? Não é no Leblon que estava com a água podre. Então, fica esse alerta, vamos ficar em cima disso e vamos pressionar para que o Congresso Nacional termine no Senado essa nova lei para a gente mudar esse quadro que é inadmissível. 100 milhões de pessoas.